Seja bem-vindos ao canal do Trouxa. Vai ser mais um vídeo da série Filósofos Famosos que Falaram Merda. Meu nome é Michael Fell e hoje eu vou falar para você do René Descartes. Ó, esse aqui é o livro Discurso do Método e Princípios da Filosofia. Tá uma junção aqui. Na quarta parte, aqui ó, ele vai falar razões que provam a existência de Deus e da alma humana ou fundamentos da metafísica. Então, deixa eu guardar aqui. Só para vocês entenderem, ó. O Descartes, ele é um dos meus filósofos favoritos porque ele parte de uma reflexão a priori, né? Que é basicamente o famoso penso, logo existe. E se eu quero conhecer a verdade, faz todo sentido que a gente parta do interpretador, mas sempre pensando em sujeito e objeto. Ele parte, né, da consciência. Então, assim, a Ayn Rand tem um artigo lá sobre fundamentos axiomáticos. Axioma é uma verdade autoevidente, tá? Só para você entender. Então, não tem como eu provar para você que eu não existo. Porque para provar, eu preciso existir. Para fazer qualquer coisa, eu preciso anteriormente existir. Então, a existência precede a ação, entende? Então ele parte ali, né, que porra, se tudo for falso, porque às vezes a gente sonha, como a gente sabe que o sonho, a realidade é a realidade, ele tava nessa brisa aí do Matrix, tá? Aí ele falou, opa, peraí, se eu tenho dúvida, então eu sou pelo menos alguma coisa que tem dúvida ali. Então, se eu penso, eu preciso existir para pensar. Se eu não existisse, eu não pensaria. Então, o fato, ó, da experiência em primeira pessoa existir prova algo. Que algo ali que está tendo essa experiência existe. Prova para as outras pessoas? Não. Esse é o grande ponto aí. Prova em primeira pessoa que é uma certeza que você pode ter. Ó. Eu posso ser um holograma, você pode estar me sonhando aí. Porém, você está certo que você é algo que existe e está assistindo esse vídeo aí. Né? Pode ser que você esteja imaginando que você está assistindo esse vídeo, mas você entende como ele começou o raciocínio? Só que ó, vocês têm que entender que na época que o Descartes escreveu isso aí, a igreja estava meio braba ali. Então, ó, vocês estão fazendo umas heresias aí, a gente não está gostando da fogueira. Né? Tem até um trecho do livro que ele fala acho que é do Galileu ali, ó, as ideias do Galileu, não quer dizer que eu concordo com elas, eu achei interessante. Ele tenta tirar o dele da reta, né? Tá? Autopreservação. E aí onde que ele erra, cara, quando ele vai fazer o argumento dele? Qual que é o argumento dele, só pra vocês entenderem? Ele fala assim, bom, eu fiquei pensando lá, né, que, porra, eu já sei que eu existo, mas só que, pera aí. Se eu existo, eu tenho dúvida, então eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, porque eu tenho dúvida das coisas aí. Eu tô brisando aqui, fritando a cabeça que se as coisas que existem realmente existem. É óbvio pra mim que conhecer é mais perfeito do que ter dúvida. Né? Eu saber a verdade é mais perfeita do que ter dúvida. Pô, então eu sou imperfeito, só que assim, deve existir alguma coisa mais perfeita que eu. Para que condicionou a minha existência aí. Então assim, algo que saiba tudo, né? Porque, pô, como que uma coisa imperfeita, uma coisa perfeita vai vir de algo imperfeito? Eu consigo imaginar algo perfeito aí. Então eu consigo imaginar uma coisa que sabe tudo, que pode tudo, que não tem as limitações que eu tenho. Então seria absurdo algo imperfeito criar algo perfeito. Então, esse algo perfeito que me criou é Deus. Então, a única maneira de eu ter um padrão de perfeição aí, né, já que eu sou imperfeito, é um algo perfeito ter me criado. Então, na dúvida dele, ele chega nessa dicotomia aí de conhecimento e dúvida, e conhecimento é superior à dúvida. Então, isso demonstraria a existência de um ser perfeito, porque algo perfeito não ia criar, algo imperfeito não poderia imaginar um algo perfeito. Porque essa coisa é imperfeita. Como que ela vai imaginar um algo imperfeito? Porra, ele ficou nessa brisa aí. Vamos lá. Novamente temos a falácia do egocentrismo metodológico. Parece que eu só falo isso, né? Mas desculpa, é que é comum. Tá? O que é egocentrismo metodológico? Eu pegar algo subjetivo, uma característica do sujeito, automaticamente atribuir ela ao objeto. Já assumir
que o fato de eu ter uma característica já prova algo além de mim. Então vou dar um exemplo. O que é perfeição? Eu falei disso no vídeo, nem Deus é perfeito, tá? Então tem um vídeo inteiro só sobre o tema perfeição, mas resumidamente, perfeição é um conceito que por essência ele é subjetivo. Só um sujeito pode qualificar algo como perfeito ou imperfeito, pois perfeito ou imperfeito são adjetivos. Adjetivos são ontologicamente subjetivos. Uma pedra não interpreta as coisas para qualificar como bom, mal, perfeito, imperfeito. Então, é um conceito arbitrário. Perfeição é um conceito negativo. Não possui falhas, não possui defeitos. No caso do Descartes aí, ó, não possui ignorância, sabe tudo. Então, como que a gente cria algo perfeito? Imperfeito pode criar algo imperfeito? Obviamente que sim, não é nada absurdo isso. Porque a perfeição ela só existe na interpretação de um sujeito. A imperfeição também. As coisas elas não são boas ou más, perfeitas, imperfeitas por si só. O sujeito, ao tentar interpretar aquela coisa, atribui essas características a ela. As coisas têm características por si só, né? Considerando que essa realidade que a gente acha que é real não seja uma ilusão. Então, um dia perfeito para você talvez seja um dia que você não teve tristeza, não teve infortúnios aí, não teve problemas, foi um dia perfeito. Então, um filme perfeito é um filme que não tem erros de roteiro, que você não tem tédio. Então é sempre, ó, não tem, é um conceito negativo. Então, o fato do sujeito ter dúvida, ou seja, ele não conhece todas as coisas, faz ele imaginar como seria um ser que não tem dúvidas. Isso não prova que um ser perfeito assim exista. Eu posso falar, eu morro. Imagina um ser que não morre. Isso não provou que existe um ser imortal. Eu posso imaginar um ser que nunca fique triste, porque eu acho que tristeza é ruim. Já é um erro também, que dor e tédio são mecanismos de potencialização da nossa existência, são combustíveis. Eu imagino, imagina um ser que nunca fica triste, é um ser superior. Então, eu pego uma característica existente, imagino uma versão da realidade na qual aquela característica não exista. Isso não demonstra que automaticamente aquela coisa exista fora do meu conceito. Esse é o grande erro de vários filósofos. Eles condicionam a realidade à imaginação deles. É quase a falácia subjetivista lá, que eu não estou falando que as coisas são todas relativas, eu estou falando que a interpretação do sujeito simplesmente prova que ela mesma existe, porque ele está fazendo ela ali. Então, só que ela não prova automaticamente estar correta. Então, o fato de eu usar os meus 5 sentidos para tentar entender algo, né, não prova que eu fiz isso corretamente. Inclusive o meu intelecto também, ó. O erro dele, ele não estava ali fazendo um a posteriori, ele estava pensando a priori, ou seja, antes da experiência. Eu tenho dúvida, então não ter dúvida é melhor do que ter dúvida, porque é o conhecimento. O conhecimento é mais perfeito, só que perfeição não existe por si só. Tem que ter um sujeito atribuindo isso a alguma coisa. Se não existissem sujeitos, não ia existir adjetivos, mas dá pra gente conceber a realidade, né, com várias coisas existentes. Imagina, acabou. Imagina o seguinte cenário: só tem vida na Terra, a Terra parou de existir. O resto do universo não quer dizer que ele vai desaparecer junto com a Terra, necessariamente. Então, por isso que eu falo egocentrismo metodológico. O cara se coloca como centro do universo, a coisa mais importante que automaticamente condiciona todas as outras. Faz muito mais sentido eu deduzir que o nada não pode criar alguma coisa porque o nada nem existe, é um outro conceito negativo. Então, algo que existe não pode vir de algo que não existe. Então faz sentido eu conceber que tudo que existisse, a matéria-prima é eterna, sempre existiu, não em termos de começo e fim. Então não necessariamente essa coisa de algo tem que ter criado uma outra coisa. Não, matéria-prima já estava toda ali. Matéria é energia, tá? E aí a gente simplesmente consegue ficar, a gente tem em um dos estágios aí de mudança da matéria, a gente fica consciente. Enquanto a gente está consciente, a gente cria conceito e interpreta as coisas. Isso não significa que a realidade esteja condicionada à nossa interpretação, e sim que a nossa interpretação é uma extensão desse dinamismo existencial aí.
de agrupamento de partículas aí, né? A matéria se agrupa e depois se dispersa e tem trocas de energia, e numa desses fenômenos aí a gente tem a vida e depois a consciência. Tá? Então qual que é o erro do Descartes? Ele falar que Deus existe com base num conceito que por essência é subjetivo. Então assim, um sujeito imaginar algo, no caso qual foi o que ele imaginou? Um ser que não tem dúvidas, um ser que não tem é infinito, não é infinito, ele é eterno, né? Ele não tem limites. Ele comenta ali algumas características desse Deus. Só que eu imaginar algo não prova que algo exista. É impossível eu imaginar algo que não exista. Porém, eu posso criar algo com base de vários elementos. A dúvida existia. A partir dessa dúvida, ele imaginou um cenário na qual a dúvida não existia. Então ele pegou uma coisa que existia e criou uma outra realidade sem aquela coisa. Então não é que ele imaginou algo que não exista, ele criou um conceito com base em algo que existe. Essa é a diferença, gente. Então faz um exercício aí, ó. Tenta imaginar algo que não exista, sem que seja a junção de várias coisas que existam. Eu já dei o exemplo no argumento do Santo Anselmo lá, né? Eu posso pegar um gato e um tubarão, que eu tive uma interação com eles, juntar os dois e criar uma coisa aí que eu nunca tive contato. Então, a refutação que eu estou fazendo aqui não prova que Deus não exista, né? Porque para eu provar que algo não exista, eu teria que ser onisciente e onipresente, tá em todo lugar do universo ao mesmo tempo falar, não achei. Então, por isso que é burrice você falar, vou provar que Deus não existe. Você pode refutar uma tentativa de provar que ele existe. Essa é a diferença, é o que eu estou me propondo a fazer nesses vídeos. Se tiver algum erro aqui, comenta aqui na descrição, tá bom? Aqui no meu livro, ó, o Descartes ele me influenciou muito, tá? Eu parto também na minha filosofia neossimplista, eu parto assim da dúvida de tudo, que a única certeza que a gente tem é que a gente é algo que existe e está ciente disso, aí a gente pode fazer outras derivações disso, tá? Tá aqui a reflexão no Manual do Trouxa também, tá? O primeiro capítulo desse livro já tem essa reflexão sobre o que você é, o que você quer. Você pode achar ela de graça aí, o primeiro capítulo, na amostra da Amazon, por Kindle, tá bom, gente? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Links de Apoia-se, Patreon estão na descrição. Quer comprar o meu livro? Os links estão no banner e também na descrição desse vídeo. Beijo do trouxa. Me dê dicas de filósofos e argumentos que você gostaria que eu analisasse, tá bom? Tchau.